Vai ser muito bom esse tempo que vamos passar juntas aqui. Tudo que eu falo aqui nas redes sociais, aqui no Instagram, lá no Facebook, no YouTube, tudo que eu falo é o que eu vivi no meu processo de perda, no meu processo de dor. E aquilo que eu não vivi, que são poucas coisas, né? Nesse processo, eu busquei conhecimento para mim entender todo esse processo e também trago, né, pessoas que passam por isso, outras mães, né, que passaram por isso, que estão passando, porque eu entendo que as histórias elas são diferentes, mas as dores são muito parecidas. Então, para você que está chegando aí, para quem não me conhece ainda, meu nome é Sueli Elavo. Eu também sou uma mãe que perdeu um filho há 15 anos atrás, um filho jovem, adolescente, na verdade. Ele morreu 1 mês e 11 dias antes de completar os 17 anos. E foi uma dor terrível, uma dor muito forte, uma dor destruidora praticamente, né? Porque a dor de perder um filho não existe dor maior que essa, né? Então, por isso, depois que eu não entendi os processos das fases do luto, não entendia, não sabia como lidar com as minhas emoções, por isso eu fui buscar entender, né? Então, tudo que eu trago aqui é porque eu vivi, pelo menos uma parte, né? Eu vivi na pele. E o que eu não vivi, eu trago pessoas, ou eu busco conhecer, entender, né, esse processo. Por isso que eu tenho trazido muito conteúdo para ajudar você, mãe, que está passando por isso. Eu sou aqui, quero dizer, falar de onde eu sou, né, Curitiba, uma região moro em Pinhais, uma região metropolitana de Curitiba. Tá? Então vamos dar início à nossa live, né? Antes de eu começar, você que entrou agora, tá entrando agora, aqui no link na descrição da bios aqui no Instagram, eu tenho um livro que que eu conto a minha história, daí, se você quiser baixar lá, é gratuito. Se sinta à vontade, eu tenho também o meu site, suelielavo.com.br. Lá tem muito conteúdo, tem o meu canal no YouTube. Aproveita e se inscreva lá, notifica, aciona o sininho para receber novidades do canal. E me siga aí nas redes Sueli Elavo Oficial. Então, hoje eu vou estar falando com você, mãe, sobre o casamento. Você sabia que quase 79% dos casais que perdem um filho, ele chega ao divórcio? Isso é um índice muito grande, né? Muito, muito grande, muito preocupante. Então, eu achei até, inclusive, eu fiz uma enquete aí no Instagram e 93% das mães que me seguem aí pediu que eu levantasse esse tema sobre o divórcio, né? Nessa fase de luto. Porque é muito importante. Nesse processo, o casal eles se afasta um pouco, porque o pai, ele tem uma forma diferente de agir nesse processo de luto em relação à mãe. Ele é muito diferente. O pai, ele segue a vida, né? Ele segue ali, mesmo com a sua dor, ele segue a vida fazendo as coisas. E a mãe não. A mãe, ela paralisa nas suas emoções. Então, por exemplo, o pai, ele tá ali sofrendo. A mãe, às vezes, muitas vezes acha
que ele não tá sofrendo com aquela perda, né? Mas ele está sofrendo tanto quanto, e às vezes até pior que a mãe. Só que ele tem uma forma diferente de ver as coisas. Ele segue fazendo as coisas. E o importante é entender que o nosso companheiro, nosso marido, né? Ou o marido também, né? Em relação à mulher, à esposa, à mãe. É importante entender que o casal, eles têm que se unirem nesse processo, porque o marido e a mulher são os melhores amigos nesse processo. É uma equipe. É importante entender isso. Porque a ideia que dá, às vezes, é que o casal ali estão andando no sentido contrário da dor. O pai, principalmente, né? Tá na contramão da dor. Porque a mãe olha pro pai e vê que ele, digamos assim, que ele não demonstra, né, tanta dor. E aquilo acaba ofendendo o luto da mãe. E isso é por causa da fidelidade inconsciente. E isso não acontece somente no casamento, isso acontece com outras pessoas da família, né? Com filhos, com, sei lá, pai, mãe, até mesmo com amigos, né? Quando essa mãe, ela perdeu ali o filho e ela acha que as pessoas não estão sentindo o que ela está sentindo. E daí ela se ofende porque ela tem ali a fidelidade inconsciente. O que é a fidelidade inconsciente? Daí eu poderia falar várias coisas aqui, né? Por exemplo, eu, quando perdi o meu filho, a minha filha, ela tinha na época 10 anos, ela não demonstrava a dor. Eu não entendia sobre o processo de luto na criança, né? E ela não demonstrava. E com isso, eu achava que ela não estava sofrendo e eu me ofendia com aquilo. Eu pensava, meu Deus, a Mariana, que é a minha filha, né? Ela não está sentindo? Aquilo me incomodava, sabe? E eu me ofendia. E depois eu fui entender que ela estava se sentindo. Tanto que ela chegou para mim um dia e falou, mãe, eu não choro perto de você porque você já tá sofrendo, né? Já está sofrendo, e se eu chorar perto de você, você vai sofrer mais ainda. Então eu choro sozinha no meu quarto, acordo de madrugada e choro. E é muito importante também, você que está me assistindo aqui nessa live, entender o processo da criança enlutada. Se você que perdeu um filho aí tem uma criança que ficou, é muito importante entender isso. Que a criança, ela chora, ela sofre, ela sente, e às vezes muito caladinha ali no cantinho dela, porque ela acha que ela vai incomodar os pais vão sofrer mais, as crianças têm muito medo de perder os pais, né? Mas voltando ao casamento, é importante entender que as pessoas sofrem, o marido sofre também, e ela acha que não. E a diferença é essa. E o homem não fala muito também, né? O homem, ele elabora ali o luto dele sozinho. Quando eu perdi o meu filho, no sábado, eu enterrei ele na terça-feira, o meu filho. E no sábado, o meu ex-marido, ele jogava futebol depois do trabalho, ele tinha uma loja, e ele fechava a loja e vinha em casa, pegava as coisas dele do futebol e ia jogar futebol. E daí ele foi em casa, arrumou as coisas dele do futebol e eu estava na sala chorando. E aí ele veio para me falar que ia jogar futebol e ele me pegou chorando e falou: "Você tá chorando? Você precisa reagir."
Mas eu não queria reagir, faziam 4 dias que eu havia enterrado o meu filho. Eu não queria reagir, eu queria chorar. Eu queria, assim, a atenção dele, eu queria que ele sentasse ali comigo. Mas o que que faltou ali? Comunicação. Faltou comunicação. Porque se eu falasse assim pra ele, olha, eu não quero reagir. Faz 4 dias que eu enterrei o meu filho. Eu quero chorar. Eu tô desesperada, eu quero chorar. Se eu tivesse falado isso pra ele, com certeza ele ia sentar ali do meu lado. Ele não tinha muito jeito pra isso, mas ele ia sentar ali do meu lado. Eu ia chorar. E daí ele ia jogar o futebol dele. Mas eu não falei. Eu fiquei com muita raiva naquela hora. Muita raiva. Eu já perdoei, tá tudo certo. Mas naquela hora, naquele momento, eu fiquei com muita raiva. Porque ele não entendeu que eu queria chorar. E eu achando que ele também não sofria por isso, né? Pela perda ali. E aí depois eu fiquei sabendo que lá no futebol ele chorava com os amigos. Ele sofreu muito, mas calado, do jeito dele, fazendo as coisas, seguindo com a vida. Coisa que a mãe não faz, né? A mãe internaliza. A mãe lambe a ferida que a morte ali causou, né? A amputação daquela perda, né? Deixou aquela ferida na alma. Então a mãe, ela tem uma forma muito diferente de elaborar o luto. E o que precisa nesse tempo é o casal se unir, estar ali, conversando, se comunicando, ter paciência um com o outro, né? Respeitar a dor um do outro. Entender que a mãe, ela sente de uma forma, o pai sente de outra forma, mas isso não quer dizer que o pai não está sofrendo, né? Os dois estão, a família está em luto. É muito importante entender isso. É muito difícil entender, né, esse processo. Por isso a gente precisa buscar o conhecimento, o entendimento. Por isso eu dedico a minha vida para trazer esse entendimento às famílias enlutadas, porque eu vivi com essa dor. Eu sofri muito e eu não entendia. E naquela época, ainda 15 anos atrás, né, que vai fazer 16, o ano que vem que o meu Lucas se foi. Não tinha essa oportunidade, como hoje nós temos, né, a internet, né, tanta informação. E hoje em dia muitas pessoas especializadas nessa área. E, Carola, me separei faz 2 semanas. Pessoal, alguém quer falar comigo aqui na live? Alguém quer entrar na live? Quem quiser. Carola, você quer falar comigo? Quem quer entrar aí na live? Me manda uma solicitação aí, eu vou aceitar aqui. Carola, você quer entrar, conversar comigo aqui? Eu tô vendo aqui o meu ex também não podia ver meu sofrimento. O homem é complicado, o homem, a mente do homem é diferente da mente da mulher, né? Quem quiser entrar comigo nessa live aqui para falar sobre isso, pode entrar. Manda solicitação aí que eu vou aceitar pra gente estar conversando sobre isso. Então é muito importante entender, né? Entender esse processo, entender que a mulher é diferente do homem. A mulher é muita emoção, né? O homem é mais razão, ele é mais racional, ele vê as coisas de forma diferente da mulher. Eu digo que o homem ele olha muito para frente, né? Então ele é objetivo. A mulher não, a mulher ela tem essa amplitude de visão. Isso é para sobrevivência mesmo, né? O cérebro do homem é para focar e o cérebro da mulher é mais amplo, ela vê mais coisas, né? Então é muito importante. Eu vou bater nessa tecla. É muito importante a comunicação do casal. A parte mais importante no relacionamento é a mãe chegar para o pai e dizer: olha, tá doendo,
e você tá indiferente, porque o homem, ele fica, como que eu posso dizer? Ele foca, né, e ele fica distante. A palavra certa é essa. O casal, ele começa, não, Carola, não tem problema não, fique tranquila. Como ajudar o pai enlutado quando ele busca fuga no álcool para superar a dor? Ana, é conversar. Até vou indicar um filme aqui para vocês. Beleza Oculta, com o Will Smith. Muito bom esse filme. Ali retrata bem a perda do pai. Porque o homem ele não consegue expressar a sua dor, certo? Aí a mãe, eu sei que é difícil, você que tá passando por isso, mãe, você que perdeu aí o seu filho, você tem que cuidar da sua dor, você tem que elaborar tudo isso, vivenciar a sua dor. Às vezes tem as crianças pequenas que ficaram ali, ou adolescentes, você tem que olhar para essas crianças também. E além de tudo, ainda tem que muitas vezes olhar para esse pai. Mas o que eu te digo aqui por experiência própria é: converse. Converse. Se ele não consegue conversar, pede para ele escrever, que nem no filme Beleza Oculta, né, Carola? Ele escreve cartas, ele escreve 3 cartas, uma para a morte, outra para o amor e outra para o tempo. Então, se ele não consegue conversar, no falar da sua dor, incentiva ele a escrever. Escreva. Quem sabe ele vai conseguir, né, colocar para fora essa dor. Eu vejo a perda de um filho é como uma comida estragada que nós comemos, não é verdade? Eu vejo tantas coisas, eu faço muitas analogias em relação à perda de um filho. Uma das analogias que eu gosto de fazer a perda de um filho é como uma comida estragada que nós comemos. Quando nós comemos algo que não cai bem no nosso estômago, faz mal ali, o que a gente precisa fazer? Vomitar essa comida, né? Pôr pra fora essa comida que não caiu bem, às vezes, né, tava alguma coisa estragada, ou às vezes é porque não caiu bem mesmo, o estômago ali não aceitou. Então precisa colocar pra fora, né, aquela comida. Da mesma forma, a morte de um filho, a perda de um filho, precisa colocar pra fora essa dor. Precisa. E é interessante fazer essa analogia porque muitas mães, eu recebo mensagens diariamente de mães, milhares de mães entram em contato comigo, às vezes eu não dá tempo nem de atender todas. Elas falam muito da dor de estômago. Por quê? Justamente por isso, porque é como se fosse algo amargo, algo ruim de engolir. A morte de um filho, a perda de um filho não é uma coisa boa de engolir. É horrível, é amargo mesmo, sabe? Não cai bem no estômago. Então precisa pôr essa dor pra fora. Precisa falar. Então, mãe, você que tá aqui comigo, me assistindo, converse com o seu marido. Converse. Fale com ele. Fala, olha, você precisa pôr essa dor pra fora. Você precisa chorar essa dor. Não, eu sou tua amiga. Eu sou tua companheira, né? E você também fala pra ele, olha, tá doendo. Tá difícil, né? Eu não tô entendendo esse processo. Você também se distanciou. Sem contar outras coisas que estão envolvidas, a libido, né, também. A mãe, ela fica sem vontade de ter intimidade ali com o pai. É muito complicado, mas vocês precisam se unirem. União, comunicação e respeito. A mãe precisa entender que o pai tem uma forma de elaborar sua dor e o pai precisa entender que a mãe tem uma forma de elaborar essa dor. E como família, não só o pai e a mãe ali, mas como família, se unirem ali, chorar junto. Gente, é o processo, né? Eu digo isso, claro que eu não tô impondo nada aqui pra você que tá me assistindo. Eu não tô impondo nada. Eu só tô dizendo aquilo que eu vivi. Eu vivi isso. E, gente, eu me separei.
sabe? Não foi exatamente pela minha perda, certo? Não foi exatamente pela minha perda que eu me separei, mas eu posso te dizer que colaborou. Porque nessa época do luto ali, eu me distanciei muito do meu marido, ele se distanciou muito de mim, a gente não conversava e eu não entendia. Eu não entendi esse processo, mas nós não conversávamos. Ele era um estranho dentro de casa e eu era uma estranha dentro de casa. E daí, qual que era a fuga dele? Sair, jogar futebol, beber, que nem, né, teve uma pessoa aqui que perguntou, né, beber, jogar futebol, sair com os amigos. Porque ele não suportava olhar ali pra mim, sofrendo, chorando, porque nossa, eu fiquei muito doente. Muito, eu só chorava. E normal, né? É natural isso. E não é todo homem que tem essa compreensão. E não é culpa dele. É porque é do homem. Isso é do homem. Entende? Então, se não haver comunicação, união e respeito, fica bem complicado esse relacionamento, né? Eu até anotei umas coisas aqui pra falar, mas eu nem tô seguindo meus scripts aqui não, né? Daí o casal, o casal acaba lidando de forma oposta um do outro, né? E sabe que o problema disso, quando esse casal não tem comunicação, não tem união, não tem respeito um pelo outro, eu não tô aqui pra julgar ninguém, tá? Isso faz parte do processo para quem tá passando por isso. Acontece às vezes duas perdas, né? E daí esse casal não vai viver uma perda só. É duas perdas, é duas dores. Quando eu me separei do meu ex-marido, que foi 7 anos depois, não, eu perdi o Lucas em 2005 e me separei em 2012 e em 2013 eu me divorciei. Eu sofri muito. Gente, eu sofri muito, muito, muito. Sabe? Eu falava, meu Deus, eu tô sentindo a mesma dor de quando eu perdi o Lucas. Porque é a dor da separação, né? Então, é duas dores que essa mãe vai sentir, que esse pai vai sentir, às vezes, por falta de uma coisa tão simples, né? Porque não é difícil. Na verdade, nós é que complicamos, né? Eu vejo hoje que, como eu compliquei por falta de conhecimento, por falta de entendimento, né? E assim, e agora? Eu me separei e ele já foi embora. Ou eu tô assim, o clima em casa tá muito difícil. O que eu faço? O que essa mãe agora vai fazer, né? O que eu faço diante dessa situação? O conselho que eu te dou, eu trabalho muitos anos com casais, né? E o conselho que eu te daria, que eu te dou hoje é: não force nada. Se por um acaso ele resolveu ir embora, ou ela, né? Deixa as coisas acalmar. Se não aconteceu ainda, porque eu cometi um erro muito grande. Indignada do jeito que eu tava, doente emocionalmente, eu que mandei embora, sabe? E depois eu me arrependi. Porque eu decidi aquela situação baseada nas minhas emoções. E eu não tava bem emocionalmente. Ainda tinha sequelas da minha perda. Porque o problema, o que aconteceu comigo foi que quando eu perdi o meu filho, menos de um ano depois, a minha filha, ela começou a ficar muito estranha, rebelde, revoltada. E eu não entendia que era pela perda do irmão, que de alguma forma a criança também vai colocar essa dor pra fora, né? E a criança não sabe se expressar muitas vezes. Depois que minha
minha filha faleceu, a tristeza é tanta que eu tive câncer no útero e meu marido teve câncer de próstata. Nós dois tivemos que fazer cirurgia e tirar. Fátima, eu já acompanhei uma mãe que ela perdeu uma filha e ela teve câncer nos ovários. E assim, o médico tinha... Dá uma pausinha aqui, tá, pessoal? Os médicos tinham desenganado ela. Deu 3 meses de vida, abriram o abdômen dela e já estava tudo tomado câncer. E eu fui acompanhar essa mãe na ideia de que ela ia morrer, né? Mas eu fui ajudar essa mãe, para nossa surpresa, porque a gente não sabia o que era esse câncer. E também não era o caso de descobrir, mas eu comecei a trabalhar com ela, fazer um mapeamento com ela e descobri com ela, junto com ela conversando e mapeando, ela tinha perdido uma filha há anos, não lembro direito, isso já faz 8 anos, há anos atrás, e daí descobrimos que aquele câncer era emocional. E trabalhando o câncer com ela, o câncer não, a perda dela, ela começou a colocar aquela dor para fora. Para nossa surpresa, ela foi curada do câncer. E ela tá viva até hoje. Os médicos tinham dado 3 meses de vida a ela, porque era emocional o câncer dela. Isso é muito comum acontecer, doenças, né, psicossomáticas. Então, que eu tava falando, né? Ah, mas o meu marido agora já foi, né? Eu tive esse problema, tomei decisões baseadas em sentimentos e emoções. Ah, que eu estava falando. A minha filha começou ali com uma revolta e tal, e eu parei eu parei de olhar para minha dor, fui cuidar dela. Até ela melhorar. Daí quando ela melhorou, eu relaxei, digamos assim, né? Fiquei mais tranquila. E aí eu tive muitos problemas de saúde. Eu tive uma depressão terrível depois de 6 anos que eu tinha perdido a minha filha. Então eu tive que voltar ao lugar da dor para resolver esse problema, né? Então, eu ainda, depois de anos, né? 6, 7 anos, eu ainda tinha sequelas dessa perda. E nesse tempo foi onde as coisas não estavam bem em casa e eu acabei decidindo baseada em minhas emoções. Então, o que eu te digo, mãe, você que tá me assistindo, se o teu casamento não tá bom, não decida nada nas emoções. Espere passar esse furacão, né? Espere passar, isso vai passar. E não decida nada baseado em emoções. Muitas das coisas que eu decidi na época, eu me arrependo hoje, sabe? Eu me arrependo hoje, porque eu tava doente emocionalmente. Não é que o luto seja uma doença, não é isso, certo? Não é uma doença. O luto é saudável, é um processo saudável, onde vai colocando as coisas no lugar novamente, certo? O luto é para isso. Mas eu estava doente porque o meu processo foi mais longo, mais complicado, enfim. E eu tomei decisões baseadas em cima de sentimentos, né? E isso não é legal. Então é isso, eu queria deixar isso para vocês. Se vocês tiverem alguma pergunta aí para me fazer, pode fazer em relação a isso, que eu vou estar aqui respondendo. Não esqueça, comunicação, né? Respeito, um respeitador do outro e a união. E tá, eu tava falando aquela hora, tá, mas meu marido já foi embora, o clima aqui em casa tá ruim, o que eu faço? Se o marido não foi, espere. O que eu faria, né? O que eu faria? Espere, deixa as coisas acalmarem. Ah, mas ele foi embora e eu quero restaurar o meu casamento, eu não queria que terminasse assim, agora eu tô vendo que não era para ter terminado. Deixa as coisas acalmarem também, certo? Não ir atrás, não ficar pressionando, porque o homem não gosta de pressão, né? Enfim, na verdade, você precisa entender mais esse processo, certo? Para estar lidando com a situação, mãe. Mas é o que eu faria hoje, né? Baseado
nas minhas experiências, né? Muitas coisas eu ia deixar acalmar, muitas decisões, sentimentos, esperar as coisas, a poeira baixar, né? Digamos assim. Porque com o tempo tudo se resolve. A dor passa. Claro que a mãe que perde um filho, ela sempre vai ser uma mãe que perde um filho, né? Não muda, a identidade vai ser essa. A mãe vai ter que ir se adaptando com essa nova realidade. Vai ter que ir se ajustando a essa nova realidade. Tudo muda na casa de uma família quando acontece isso, né? Tudo muda. Então essa mãe, ela sempre vai ser a mãe que perdeu um filho. Porém, ela não vai ser uma mãe sempre em luto. Eu sempre digo isso, né? Ela... aquelas dores que vêm, né? Ali das fases do luto, com o tempo ela vai aliviando. Por isso que é muito importante esperar, aquietar a alma, aquietar o coração. Até ontem porque quando eu perdi o meu filho, eu me mudei da casa onde eu morava, né? E eu vendi a minha casa muito barato. E ontem eu fui até a casa porque era uma coisa que eu precisava vencer. Eu passava em frente da casa e eu passava mal. E ontem eu fui até a casa, na frente da casa, olhei para a casa e venci essa dor, não senti nada, foi muito bom. Mas assim, olhando para minha casa ali, eu pensei, meu Deus, por que eu vendi a minha casa? Eu poderia na época ter alugado uma outra casa e alugada a minha casa, né? Mas não, eu vendi super barato, construí em outro lugar e me arrependi. Tamanha era a minha dor, eu não conseguia ficar dentro de casa. E foi um erro, eu me arrependo por isso, foi um erro. Por isso que eu digo pra você, aquieta o coração, acalma a alma e procura ajuda. Eu tô aqui, me pergunta aí no Instagram, me manda perguntas pelo e-mail se você quiser. Meu e-mail é www.soelielavo.com.br. Então, manda perguntas para mim, manda aqui no direct, manda lá no YouTube, mas não passe essa dor sozinha. Procura entender esse processo. E é isso, mães. Me sigam aí nas redes sociais, Soeli Elavo Oficial. Eu tenho aqui na descrição da bios o meu livro, onde eu conto a minha história, como que foi minha história da perda do meu filho na íntegra mesmo. É gratuito. Tem lá no meu site, soelielavo.com também. Tem um e-book. No YouTube lá eu tenho o meu canal, é um canal novo. Tem muito conteúdo. Aproveita, se inscreva lá, ativa o sininho, dá o seu joinha, né? E compartilha meu conteúdo com mais mães que de repente estão passando por essa dor aí. E é isso. Eu acho que deu para entender um pouco, né? Sobre essas questões do casamento. Entender que a perda de um filho traz complicações às vezes para o casamento. Não esquecer que quase 79% dos casais se separam depois da perda de um filho. Por causa da falta de comunicação, um respeitador do outro e a união. Vocês são uma equipe. Teu melhor amigo é o teu marido, tua melhor amiga é a tua esposa. E vocês são uma equipe imperfeita. Nós somos imperfeitos, mas que pode chegar à perfeição. Então tem que se unir nessa hora, um ajudar o outro, chorarem junto, como família, né? Com os filhos, porque a casa tá em luto. Sentir isso junto para passar essa fase difícil, né? Mães, um beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus. Semana que vem, na quarta, tem mais live, tá? Deus abençoe. Uma boa noite. Tudo de bom. E eu espero que essa fase passe logo, tá bom? Beijo no coração. Tudo de bom.